Bem-vindos ao Evangelho de hoje, boa noite. Vamos não esquecer a água sobre a mesa, os copos, relaxar, descontrair. Vamos cantar uma canção, que é aquilo que nós muitas vezes esquecemos. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas se esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se o meu povo procurasse, nos caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Senhor Jesus, permite que neste Evangelho de hoje, que procuramos criar vibrações e harmonia no nosso lar, também possam estar presentes conosco os nossos familiares encarnados, os nossos amigos, os nossos protetores, que todos em conjunto possamos criar essa harmonia, irradiar energias positivas, e isso é necessário ajudar com as nossas vibrações, que as tuas falanges possam, esta noite também, chegar a outros lares mais sofredores. Abençoa o nosso Evangelho de hoje, Senhor, e fica connosco. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os itens 8, 9 e 10. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa, mas elas são livremente escolhidas e aceites por espíritos arrependidos que querem tentar reparar o mal que fizeram e proceder melhor. Tal é aquele que, desempenhando mal a sua tarefa, pede para que lhe a deixem recomeçar, para não perder o benefício do seu trabalho.
Essas tribulações são, então, ao mesmo tempo, expiações pelo passado, que elas castigam, e provas para o futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade faculta ao homem a reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não é preciso crer, no entanto, que todo o sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de um determinado erro. São muitas vezes simples provas escolhidas pelo Espírito para terminar a sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas prova ou expiação são sempre os sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode então ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo ainda avançar, solicita uma missão, uma tarefa a preencher, da qual será recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tenha sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instinto naturalmente bom, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mau das suas existências precedentes e que sofrem com uma resignação toda cristã as mais dores, pedindo a Deus para as suportar sem murmúrio. Podemos, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam murmúrios e impelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca os murmúrios pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício de que foi mais escolhido voluntariamente do que imposto e a prova de uma forte resolução, que é um sinal do progresso. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, senão quando são puros. Toda a mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais a entrada na cidade lhes é proibida até que estejam curados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco das suas imperfeições. As provas da vida ajudam-nos quando as suportamos bem. Como expiações, elas apagam os erros e purificam. É o remédio que limpa a ferida e cura a doença. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio tem de ser enérgico. Então aquele que muito sofre deve dizer-se que tinha muito para expiar e felicitar-se de estar em breve curado. Dele depende, pela sua resignação, tornar esse sofrimento aproveitável e não perder os frutos pelos seus murmúrios, sem o que teria de recomeçar. A mensagem para este Evangelho, provas e expiações, é da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães, tem psicografia de Arnaldo Costeira e vem no livro Caminhando com Jesus. Um dos ensinamentos de Jesus que maior controvérsia causou junto dos fariseus foi o da cura do paralítico de Cafarnaum. Realmente, quando Jesus ordenou àquele homem que se levantasse, pois os seus pecados estavam perdoados, aquela casta social emitiu pensamentos críticos profundos, justificando-os com a afirmação mental de que aquele homem não podia ter o poder de perdoar os pecados a ninguém, pois não era Deus. A lição não foi entendida por todos. Aqueles que a entenderam também não conseguiram disseminar essa compreensão, uns por medo de enfrentar os judeus conservadores, outros por falta de coragem. Dessa forma, mais fácil se tornou, posteriormente, afastar essas perigosas ideias. Mas o certo é que o mestre quis explicar que as doenças, hereditárias ou adquiridas ao longo da vida, têm uma relação íntima entre a vida que cada um de nós leva e a que levava antes, noutras experiências reencarnatórias, e os efeitos que surgem nos veículos, nos corpos que nos são destinados para prosseguirmos viagem rumo à perfeição e que tão logo tenhamos saudade das dívidas contraídas, os erros cometidos, os pecados no sentido literal, não haverá mais razão para continuar o sofrimento. Desta forma, olha as tuas dores, mantém, mas também as dores alheias como um bocadinho purificador, como resgate, como pagamento de dívidas que tarde ou cedo chegará ao fim, e por isso confia e espera, mentaliza-te e ajuda os outros a divisarem a chegada do fim das dores, precisamente no momento próprio,
que não nos é dado conhecer, pois que os registros gravados na nossa consciência são ineludíveis e toda e qualquer antecipação, toda e qualquer tentativa para abreviar as provas por que temos de passar pode representar um adiamento do resgate e o prolongamento para outras experiências, para outras vidas, desse pagamento que cada um escolhe livremente, quando se conduziu ou conduz de forma contrária às orientações que a lei de amor e de caridade estabelecem. Segue adiante, certo que o pagamento até ao último centil é a lei que deve ser compreendida e aceita, para que não cause a revolta e possa fazer-nos desviar desse caminho da aproximação a Jesus. Essa questão ainda relacionada na sequência da lei de amor, que é a lei da reencarnação, de causa e efeito, é realmente motivo para nós ponderarmos bem sobre muitas situações da vida corrente. Quando Maria Madalena pôs a questão a Jesus, o que é que havia de fazer depois daquelas perseguições do marido e a sua multidão que o seguia, de amigos que comungavam das mesmas práticas, quando ela colocou a questão a Jesus, a resposta foi muito simples: não voltes a fazer. Então, passa-se na nossa vida esse enfrentamento dessa realidade, não voltar a fazer. E o não voltar a fazer inscreve-se naquela orientação das provas. Claro está que, em consequência dos erros, nós temos que pagá-los. Mas precisamos também de provar que não voltamos a fazer. Então, esta questão das expiações das provas é muito significativa, porque há muita coisa que não tem justificação, há muita coisa que não é fácil de compreender e não é fácil de explicar. Vamos apresentar um caso muito recente em que, debatendo-se com essa questão muito complicada de não à reencarnação, não aceitação da reencarnação, a própria Igreja, hoje, com o dignitário mais alto, levantou a propósito, por exemplo, da homossexualidade. Há coisas verdadeiramente não têm explicação, não têm como mostrar de que lado está, de facto, o problema. Se, digamos assim, a orientação sexual diferente daquela que é fisicamente, se é no âmbito da psicologia, da psiquiatria, da psico qualquer coisa, ou se tem outro respaldo, se tem outra justificação mais lógica e racional. Quando não há nada que justifique antes da vida aquilo que se passa depois na nova vida, quando não há nada a justificar, é muito difícil encontrar-se uma orientação, uma explicação para a questão. Ao dizer-se que o homossexualismo é uma doença, é evidente que, se não há vida antes da vida, se não há outras vidas, é evidente que esta doença é muito complicada de explicar, porque é uma doença genética. Porque é que, sendo genética, todos os elementos da família não caminham para o mesmo fim? Então fica muito difícil dizer que a orientação das crianças, quando começam a denotar inclinações diversas daquelas que são naturais, é difícil explicar. Se não houver essa causa primeira, que é orientações negativas no âmbito do comportamento sexual em vidas anteriores. Porque, naturalmente, uma criança que não tem nenhuma orientação só nasce do ventre materno e começa ali tudo. Ao dizer-se que, ou ter dito o responsável pela Igreja de que, de facto, era um problema psiquiátrico, um problema da área da psicologia, levantou críticas soezes, vamos dizer, de muita gente, normalmente orientada a esses grandes grupos que defendem tudo e nada na negativação das coisas. Estão sempre do contra, estão sempre do lado contrário. Nós não podemos dizer que seja uma doença física esse choque, digamos assim, entre as orientações sexuais. Mas é uma consequência natural dos desvios, de problemas graves trazidos de outra vida. As pessoas têm que ser provadas. Provadas, isto é, temos que provar que não voltamos a fazer. Temos que provar que não voltamos a cair nos exageros. Não voltamos a cair
digamos assim, na promiscuidade ou no exercício sexual doentio. Porque é de um exercício sexual doentio que se trata quando, e nós vemos isso muito a miúdo, quando as pessoas vivem a pornografia, ou vivem o vício da sexualidade, ou vivem orientações absolutamente não naturais da sexualidade, quando vivem isso, quando prejudicam gravemente outros seres, quando prejudicam gravemente a sensibilidade de outros seres, naturalmente que esse desvio, ou que esse ato, ou que essa prática terá que ter um pagamento. Naturalmente, terá que ser expiado. E quando as pessoas reconhecem que não deviam ter feito, que deviam ter tido uma outra orientação, que não deviam ter exercido, digamos assim, um domínio avassalador do outro, do companheiro ou da companheira, naturalmente que têm que ser provados. Eu não volto a fazer. Eu, sim senhor, eu reconheço que exagerei. Então tem que provar. E o que acontece é que nós, voltados à Terra, predispostos a corrigir as nossas orientações ou a nossa prática, digamos assim, de sexualidade, falhamos na prova. Não se trata agora de dizer que é uma doença física, por isto ou por aquilo. Tem que se dizer que é uma fragilidade do espírito. E quando se reconhece, e vai tarde ou cedo a reconhecer-se, aliás, não tardará muito tempo, que venham de cima esta prova evidente das vidas sucessivas e, portanto, daquilo que somos espíritos eternos, com vida eterna, e que a sequência lógica de umas experiências para as outras cabe em cada um de nós, e essa é a nossa responsabilidade. Nós vamos chegar à conclusão que, de facto, a nossa vida à Terra é para provar, não só nessa área, é só para a homossexualidade, não é só, é para a mentira, é para a calúnia, é para digamos assim, o exagero nas relações de outros níveis, de outras formas, sobre o ser humano, de ação de pressão, causando depressões a outros, aos parceiros, aos companheiros, àqueles que andam à nossa volta. Nós que já praticávamos assim e agora continuamos a ter essas inclinações, temos que provar que não voltamos a fazer. E é essa a realidade que falta explicar. Porque é que é preciso nós corrigirmos as nossas más inclinações. Sejam elas quais forem. Não vamos dizer que as más inclinações são inclinações de domínio sexual. Não, são inclinações, tudo que seja más inclinações, e nós temos que as combater. E temos que analisar a vida à luz da racionalidade das coisas. E é por isso que, nesta questão da expiação e das provas, como é hoje, ou como é hoje as nossas leituras, fosse no Evangelho, ou fosse nesta leitura das mensagens do Caminho com Jesus, nós temos que refletir sobre esta questão. Temos que aceitar, de facto, compreender as fragilidades dos outros e a liberdade que lhes compete, e os direitos humanos, tudo bem. Não tem nada a ver com outra coisa. O que é preciso é agora explicar, racionalmente, filosoficamente, sem crítica, sem apontar baterias a ninguém. Temos que corrigir a nossa orientação espiritual, porque, de facto, nós vemos uma maioria ruidosa que só vê matéria, 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 a fazer de conta que são as maiorias absolutas e que levam, condicionam toda uma legislação terrena e condicionam toda uma vida social, como nós vemos hoje ocorrer. É evidente que se é ladrão, apanha prisão, se é assassino, apanha prisão, mas ninguém pode esquecer que, seja qual for a inclinação de erro, vai ter que ser paga. O que quer dizer que, seja qual for a prática dos erros hoje, é a decorrência daquilo que se daria antes. Pelos vistos, nós não combatemos nessas inclinações. Então é esta realidade que é necessário ponderar. Aceitando o outro como ele é, com certeza. Se infringe regras sociais, terá que ser punido com as legislações sociais. Mas respeitar as suas inclinações sentimentais, respeitar, mais nada. Agora, não podemos escamotear a realidade. Todo aquele que não corrige, que não prova que algo mudou, vai ter que repetir. Sabe Deus em que outras circunstâncias são, mesmo em circunstâncias muito mais difíceis que as atuais. Então vamos prosseguir o nosso Evangelho, a fazer reflexões, que quiserem, conversas, diálogos, ter a dúvida, buscar, que assim Jesus apontou para nós acharmos. Mas nós vamos a caminho do final deste convívio convosco e vamos então, neste momento, dirigir as nossas vibrações para as famílias que não conhecem Jesus como nos conhecemos. Nós te pedimos, Mestre, nesta noite,
por todos esses lares onde não reina o amor, a paz, onde não há um sorriso, a compreensão. Te pedimos por todos aqueles que se encontram doentes, nos seus leitos de dor, sofrimento, desanimados. Te pedimos, Mestre, pelos pequeninos que vieram a este mundo, nesta reencarnação, e não têm tido um lar que lhes dê carinho, afeto, um sorriso, uma brincadeira. Pedimos por esses velhinhos abandonados no outono da vida, que se sentem sós, com tanta gente à volta, mas sem uma família, sem um teto que os abrigue. Que a tua paz e a tua luz a todos possam envolver, com carinho especial, esses irmãos que atravessam momentos difíceis nesta sua reencarnação. Fica com todos eles, Mestre, e assim seja. Meu irmão que choras, lágrimas sentidas pelas muitas feridas de teu coração, não te desesperes neste mundo velho, lê o Evangelho, que é consolação. Lá encontrarás tanta dor sentida por quem deu guarida à reparação. Toma a tua cruz, vai vencer a morte, encontrar o norte com nosso Jesus. Meu irmão na dor, que perdeste a fé e andas em maré de vil perdição, não te percas mais nas trevas do mundo, tão negro e imundo. Busca a salvação e encontrarás no cimo do monte a luz no horizonte, sem ser ilusão. Vem sentir Jesus, vem cantar amigo, vamos dar abrigo à luz do Senhor. Então, muita paz para todos, que Jesus continue a abençoar os vossos lares. Até para a semana, se Deus quiser. Muito boa noite.